Olá, paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre livros, como que a gente pode utilizar os livros para o crescimento espiritual dos nossos filhos. Essa Bíblia é o primeiro recurso que você pode utilizar com o seu filho, sua filha, para introduzir a palavra de Deus na vida deles. Por quê? Porque essa Bíblia ela é própria para bebês e crianças pequenas. Por quê? Primeiramente, por causa que as páginas dela são cartonadas, quer dizer, são páginas duras, não são de folhas normais. Então a criança pode manusear, pegar, que não vai amassar, danificar aí com facilidade. As histórias são resumidas, um vocabulário próprio para as crianças. Há toda uma parte de desenho lúdica. Isso tudo vai ajudar a criança a conhecer que existe um Deus que nos criou, que nos ajuda, vai conhecer o nascimento de Jesus e todas as histórias principais da Bíblia. E o legal de ler para as crianças é que, além de tudo, você ainda ajuda no desenvolvimento natural delas, porque a leitura ela ajuda na fala da criança, ajuda na imaginação. Você, quando conta as histórias, você faz expressões de surpresa, de tristeza. Tudo isso ajuda no desenvolvimento natural da criança também. E hoje em dia a gente tem muitos recursos, né, fora a Bíblia, muitos livros cristãos que ajudam os pais no desenvolvimento espiritual dos filhos. Por exemplo, a gente tem sites, e depois eu vou deixar alguns exemplos, depois do vídeo, que você consegue comprar histórias bíblicas, como assim da própria Bíblia, ou histórias avulsas, de personagens avulsos, e aí esses livros eles vão abrir um pouco mais detalhado a história. Por exemplo, essa aqui é a história de Jesus, né? E aí vai detalhar um pouco mais, tem mais figuras, então fica mais fácil de você apresentar as histórias. Fora esses livros, a gente tem livros que apresentam valores cristãos. E esses livros eles vão já com uma didática um pouco diferente. Por quê? Eles são livros que não usam personagens bíblicos. São livros que usam personagens aí, geralmente animais ou criancinhas mesmo. E aí eles vão entrar num contexto de ensinar um valor, né? Sempre tem uma moral da história. E aí só que eles todos em contexto cristão. Por exemplo, esse daqui chama Deus me criou. Então ele mostra que Deus criou cada um de uma forma especial. Todos são especiais, mas a gente tem características diferentes. Esse outro já mostra o conflito que tem entre irmãos e nos ensinando a ter paciência. E aí existem inúmeros livros, cada um com atributos, com valores diferentes, que você também pode adquirir. Isso é um investimento para o seu filho, porque quando você lê essas historinhas para eles, no momento em que eles entram em algum conflito e você não está próximo, eles lembram dessas historinhas. Ou se eles não saberem como resolver e depois vir conversar, que as crianças, quando elas vão crescendo, elas conversam mesmo, elas contam pra gente as situações que elas viveram, você pode usar isso como recurso para ensiná-los, mostrando como lidar, que Deus nos capacita, que Deus nos dá paciência, Ele nos ensina a amar, a perdoar. Então você acha muito desses livros nesses sites, é um ótimo recurso para a gente ensinar a palavra de Deus enquanto eles ainda são pequenininhos. Então essa é a dica dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algum livro que você já utilize e quiser compartilhar com a gente, manda mensagem de livros que você tem, que você acha legal, tá bom? Para os outros pais também conhecerem. Vou deixar os sites abaixo para vocês poderem ver. E assim a gente fica essa semana. Deixo todos com a paz do nosso Senhor Jesus e até semana que vem. Tchau, tchau.